Certo, gente? Então, deixa eu mostrar pra vocês como que vocês vão encontrar a distância ideal aqui das sobrancelhas da nossa cliente, né? Sempre tem que levar em consideração que, naturalmente, as sobrancelhas já vão trazer uma quantidade de pelinhos aqui suficientes para vocês começarem o design, tá? Normalmente, os fiozinhos vão se iniciar aqui pelo cantinho dessa covinha do nariz, tá? Aqui nessa parte. E vocês vão começar se baseando por aqui. Muitas vezes vai haver um espaçamento maior ou um espaçamento menor, porém você sempre tem que levar em consideração que a sobrancelha é como se fosse uma continuidade aqui do nariz, tá? Então é como se ela devesse iniciar nesse ponto. No caso aqui da minha cliente, vocês veem que tem um espaçamento um pouco maior, tá? Por conta da remoção errada dos fiozinhos, acabou ficando um espaço a mais aqui, tá? Mas, no caso da micropigmentação, a gente sempre corrige com um certo, com alguns centímetros de diferença, né? Sempre corrigindo um pouquinho para dentro, mas não muita coisa para que ela não fique com um aspecto muito artificial, tá? Então, para você encontrar esse ponto aqui, você sempre imagina que é uma continuidade aqui da covinha do nariz, sempre criando essa abertura, tá? Esse é o ponto ideal. Supomos que as sobrancelhas nasçam mais para dentro, tá? Você pode até fazer uma remoção um pouquinho mais dos fiozinhos aqui para que ela não extrapole esse limite aqui. Por quê? Devemos considerar que o espaçamento aqui na glabela, ele não pode ser menor do que 1,5, tá? Porque senão ela vai ficar muito junto e vai dar um aspecto de que a cliente tá brava. Porém, ela também não deve ser maior do que o 3, tá? Então, aqui, se você olhar, ela tá exatamente com esse limite aqui, tá? Já com um pouquinho de correção, tá? Normalmente, uma média que vocês podem ter é partindo de 2, tá? Essa é a média que vocês podem começar para se basear. Ou então, como eu falei aqui, pela covinha do nariz. Eu não gosto e não indico que se baseie aqui pela glândula, aqui pelo canto interno dos olhos e nem pelo canto externo aqui do nariz, tá? Ou até mesmo aqui, onde muitas pessoas se baseiam por esse cantinho aqui do nariz. Também não é legal, tá? Por quê? Muitas vezes o olho ele é um pouquinho mais separado, o nariz ele é um pouquinho mais gordinho. Então, se você se basear dessa maneira, você pode perder a maior quantidade de pelinhos nessa região. Porém, devemos considerar também que quando a cliente tem mais pelinhos aqui nessa região, aqui no centro das sobrancelhas, você não precisa separar as sobrancelhas completamente aqui, deixar elas mais distantes. Você conserva uma maior quantidade de pelinhos se assim ela tem geneticamente, entendeu? Mas você sempre tem que lembrar que ela não pode extrapolar o limite de 1,5 e também não ser maior do que 3. Certo, gente? Então agora eu vou mostrar para vocês como fazer a marcação das sobrancelhas de uma maneira bem fácil e bem rápida, tá? Eu vou iniciar aqui com a limpeza das sobrancelhas da minha cliente. Já entrei com o shampoo da Johnson, aquele de neném, que é neutro, tá? Para limpar aqui a pele que a gente vai trabalhar. Então, aqui a gente pode perceber que a sobrancelha dela é um pouquinho mais afastada, tá? Quando a cliente tem uma quantidade de pelinhos maior aqui, a gente conserva, tá? Lembrando que não pode diminuir de 1,5, mas também não pode ser maior do que 3. No caso dela, aqui ela tem um espaçamento um pouquinho maior, tá? Então, eu vou deixar aqui a marcação com o paquímetro de 2,8. Agora, eu vou encontrar do ponto de início aqui das sobrancelhas dela, eu vou encontrar o ponto mais alto, tá? Que é a parte mais arqueada das sobrancelhas dela. Então, aqui eu posiciono minha haste fixa no ponto de início e encontro o ponto mais alto dela, que seria mais ou menos nessa região. Então, 3,2, vamos ver se confere com o outro lado, 3,2. Então, eu vou fazer uma marcação, a outra marcação. Agora, com a haste fixa aqui no ponto de início, vou encontrar o comprimento total das sobrancelhas dela. Aqui, ela está em 4,6. Marco e trago aqui para o outro ladinho também, tá? Agora, com os olhos fechados, eu vou encontrar a altura das sobrancelhas da cliente, tá? Então, com a pálpebra da cliente fechada, aqui eu consigo encontrar a parte interna, com a haste
fixa e essa hastezinha móvel eu vou movimentando ela até encontrar o ponto mais alto, tá? Lembrando que essa parte do meu paquímetro, ela encontra espessuras e a parte interna de algo, tá? No caso aqui, quando eu quiser comparar ou encontrar a altura dela, na parte interna aqui da pálpebra, então eu venho nessa região aqui, tá? Se eu quero encontrar a altura dela na parte superior, então eu venho com a orelhinha maior, tá? Essa orelha menor para encontrar a espessura e parte interna de algo, e aqui para encontrar de um ponto a outro, né? Então aqui eu vou encontrar a altura das sobrancelhas da cliente e repito do outro lado. Ó, ela tá bem certinha, tá? Agora, encontrado o ponto de início, ponto alto e final, eu posso também encontrar a distância da cauda e da parte externa do canto dos olhos, para que ambas estejam corretas e alinhadas também, que eu movimentei. Aqui. E aqui, ela tá bem alinhadinha. Então, a primeira coisa aqui, eu ligo os dois pontos altos da minha cliente, de um lado pro outro, tá? Aí eu encontro a espessura dela, que é ali fazer duas linhas paralelas aqui na glabela, para definir o limite inferior e o limite superior. Essa vai ser a espessura da sobrancelha da minha cliente, tá? Agora, eu devo ligar o ponto inicial superior com o ponto alto superior, cauda. E a mesma coisa eu repito do outro lado, ponto inicial superior, ponto alto superior e cauda. E repito na parte de baixo, tá? Então, aqui eu venho e posiciono exatamente nessa linha aqui, liga a parte de espessura da glabela com o limite do ponto inicial, com a minha linha, e vou lá em cima do ponto alto e vou ligar exatamente onde cruza o ponto do ponto alto, lá a marcação do ponto alto, e o ligamento entre os dois pontos altos, que é essa linha e essa linha. Ó, posicionei aqui, liguei lá em cima. Corri com a minha linha, fiz a primeira marcação, tá? Agora, eu vou lá e encontro a cauda dela, ligando o ponto alto ao ponto final, tá? Ó, com a linha, eu faço a marcação aqui, certo? Repito nesse outro lado. Ponto inicial, ponto alto superior, marcou, e foi aqui a cauda. Fiz a primeira marcação. Agora, retorno na parte de baixo, lembrando que eu tenho que posicionar a minha linha no limite, aqui onde cruza o ponto inicial e a linha de espessura aqui na glabela. E aí, eu repito, ligando lá com o ponto alto. Lá, tá? Aí eu retorno com o ponto final, eu posso deixar aqui mais arredondadinho e ligar com o ponto final lá embaixo, ó. Fiz a caixa da sobrancelha. Repito desse outro lado. Ponto inicial, lá com o ponto alto. Deixo mais arredondadinho nessa região e ligo com o ponto final, tá? Aí depois, o que eu posso estar fazendo? Eu volto com o lenço umedecido, higienizando aqui a parte interna da sobrancelha, tirando esse excesso de riscos, digamos assim, para que isso não confunda você, tá? Ó, tirei aqui e veja que a sobrancelha dela tá bem marcadinha, tá? Você retorna com o lápis dermatográfico e corrige esse formato, alinhando ele. Aí você repete do outro lado. E aqui é o nosso início, tá? Então, a caixa da sobrancelha é essa, tá? Então, dessa maneira, vocês fazem uma marcação rápida e não tem segredo. É simples, é só seguir esses passos que não tem erro.